Que todos sejam bem-vindos nessa manhã. Antes de nós ministrarmos a palavra, eu também quero orar neste momento. E peço que você concorde comigo em oração. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, porque grandes são as Tuas misericórdias sobre nós. Eu peço que o Senhor venha falar conosco, não por aquilo que está na minha mente, Senhor, mas que seja a mente do Senhor, o coração do Senhor ligado com o meu coração, para que nós possamos falar aquilo que a Tua palavra, que a Tua igreja precisa. Pois sabemos que a Tua palavra traz vida, a Tua palavra edifica, renova. E sabemos que a cada dia, a cada manhã, Senhor, essa Tua palavra se renova em poder, em autoridade. Por isso coloco a minha vida, coloco, Senhor, a necessidade da igreja. E que o Senhor fale nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de ler, irmãos, o texto base que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu gostaria de, como uma introdução, eu gostaria de estar compartilhando com você um pouco da história, para que vocês entendam o porquê que nós estaremos lendo os próximos versículos. A história diz que em meados do ano 54 depois de Cristo, e eu tenho certeza que você conhece, ou já ouviu falar, de um imperador chamado Nero. E quando nós lemos a história de Nero, você pode encontrar isso em qualquer site da internet, qualquer livro, você vai entender e você vai descobrir muitas particularidades da vida desse imperador. E este homem, esse Nero, foi um homem que tinha um coração muito corrompido pela sua grandeza e seu poder. Era um homem que ele gostava de ser venerado, mas tinha uma mente muito maldosa. O seu coração era um coração totalmente longe daquilo que possa se chamar de Deus, de coisas boas, porque era um homem totalmente corrompido. E por ser um homem assim, o povo desprezava muito. E diz a história que as pessoas que se opunham a Nero, aqueles que não concordavam com Nero, eles recebiam até mesmo ordem para se suicidarem. Os irmãos entendem isso? As pessoas que se levantavam contra esse homem recebiam uma ordem expressa e essas pessoas tinham que se matar como uma forma punitiva. Segundo a história, esse homem arquitetou um incêndio em Roma. E ele tentou de todas as formas afastar, as possibilidades de descobrirem que ele foi esse autor. E nesse momento da história, irmãos, nesse momento da história, inicia-se uma perseguição muito grande aos cristãos. Porque Nero começou a colocar a culpa do incêndio de Roma em quem? Nos cristãos. Ele viu nos cristãos uma forma de poder colocar essa culpa e ele poder se safar dessa história. O historiador Tácito diz que ele pegava os cristãos e ele vestia os cristãos com pele de animais, e esses cristãos eram largados em algum lugar e eram soltos cachorros. Os cachorros, pelo faro, entendiam que aquela pele era de um animal, e esses cachorros atacavam os cristãos. Esses cristãos eram mortos por mordidas de cachorro. Eles eram totalmente dilacerados. E além disso, uma história muito conhecida é que os cristãos também foi um povo que ele usava para seu delírio, para sua alegria. E diz a história que esses cristãos, quando eram apanhados, eles eram presos. E no Coliseu, Nero pegava esses cristãos e os soltavam na arena, e depois soltava leões que estavam famintos. A história diz que aqueles cristãos, eles paravam no meio da arena, milhares de pessoas assistindo aquele espetáculo, e diz a história que eles começavam a louvar a Deus, porque sabiam que estavam já prestes a morrerem. Muitos deles não abandonaram o Senhor. Muitos deles não negaram a sua fé. E a história diz que os leões avançavam contra aqueles cristãos
e eles eram mortos, eram espedaçados por aqueles leões. Mas mesmo diante da iminência da morte, eles permaneceram fiéis ao Senhor. A história diz que Nero pegava os cristãos e colocava fogo no corpo deles e os penduravam em postes. E o corpo desses cristãos com fogo iluminavam as ruas da cidade. Ele iluminava a cidade com o fogo que estava ateado no corpo dos cristãos. Nesse contexto, irmãos, que eu relatei para vocês, nesse contexto, nessa complicação toda, nessa perseguição tão grande que havia sobre os cristãos, e não somente por Nero, mas também muitos judeus estavam perseguindo os cristãos, havia uma antipatia muito grande que foi colocada sobre aqueles homens e mulheres. E nesse contexto da história, Paulo, ele havia fundado uma igreja na cidade de Tessalônica. Era uma igreja muito nova, assim como a nossa igreja é nova, né, apenas 7 anos. A igreja de Tessalônica, ela tinha aproximadamente 6 meses de existência. E Paulo, ele escreve uma carta para aqueles tessalonicenses, porque ele gostaria de saber como eles estavam. Antes, porém, de que a carta fosse enviada, ele envia Timóteo para aquela cidade. E ele disse: Timóteo, vai lá ver como que estão aqueles cristãos. Timóteo vai, visita aqueles cristãos e volta para Paulo. Timóteo passa as notícias para Paulo. E Paulo começa a escrever uma carta a esses tessalonicenses. E essa carta eu quero ler com vocês agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 a 10. E eu quero que, a partir do momento que nós estivermos lendo, nós como igreja, nós possamos nos atentar bem para o que está escrito nesses versículos. Amém, queridos? E diz assim, nas palavras de Paulo: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé de vocês. Tem em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Esta foi a carta que Paulo escreveu para aqueles crentes. Essa igreja, continuando a falar um pouco mais sobre ela foi fundada, o registro de quando Paulo iniciou essa igreja está no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 1 a 9, nós não vamos ler aqui, mas fica para que você leia depois. E quando Paulo começa a escrever essa carta, Paulo tem uma atitude. Eu gostaria de que você guardasse isso hoje no seu coração. Paulo teve uma atitude de encorajamento. Amém?
de encorajamento. Paulo escreveu manifestando muito amor por aqueles cristãos, pois eles sabiam que eles eram cristãos genuínos. No meio dessa perseguição, aqueles crentes, irmãos, se mostraram imutáveis na sua fé em Cristo. E Paulo lhes traz uma palavra de ânimo, para que eles pudessem resistir os dias difíceis de perseguição. Paulo traz um encorajamento para eles, para que eles permanecessem firmes no Senhor. E assim Paulo, ele leva essa carta, aqueles cristãos lê e eles se sentem renovados. Imagine vocês se nós chegássemos aqui hoje nesse púlpito e começássemos a trazer uma palavra de tristeza para vocês. Como que vocês não se sentiriam? Imagine se eu chegasse para vocês aqui, né, e dissesse assim na palavra: irmãos, a luta está difícil. Olha, que Deus te ajude, viu? Espero que você consiga, porque nem eu sei se eu vou conseguir. Né? Imagine se nós chegássemos aqui e trouxéssemos uma palavra e desse um banho de água fria de vocês. Vocês sairiam daqui totalmente desmotivados. Mas eu quero dizer nessa manhã para você o seguinte, irmãos: Deus tem uma palavra de encorajamento para você nessa manhã. Deus tem uma palavra para que você se levante. E se você está nesse estado prostrado e meio sem falta de coragem, eu quero te dizer, você veio no lugar certo. Não é porque a igreja é edificando em Cristo. O lugar certo que você veio hoje é na presença de Deus. E Deus quer hoje restaurar o teu ânimo, a tua alegria, para que você se levante e para que a gente possa continuar como igreja. As coisas não estão boas. Está difícil. Está difícil no emprego. Está difícil em casa, está difícil em tantas as coisas, mas irmãos, tenha certeza, Deus nos escolheu para que nós possamos permanecer firmes. E eu quero que você pense um pouco na vida desses cristãos que hoje dormem no Senhor. Hoje nós não estamos vivendo, irmãos, uma perseguição como essa. Nós não estamos sendo levados para ser devorados por leões, por cachorros, não. Nós não estamos passando por isso, graças a Deus por isso, não é? Mas nós temos outras perseguições, nós temos as nossas perseguições espirituais. E estes cristãos, que eu gosto muito desse texto, eles mostram que apesar das grandes perseguições, eles permaneceram firmados no Senhor. E é isso que Deus quer de nós hoje como igreja, que apesar das perseguições, das coisas que não vão bem, nós possamos permanecer imutáveis na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia traz outros exemplos de pessoas que eram encorajadoras. Em Atos capítulo 11, versículos 21 a 24, diz assim: a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Nós estamos falando agora de uma outra igreja. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse texto fala desse homem chamado Barnabé. Barnabé era um exemplo, irmãos, e este era um homem. Barnabé se animou ao saber do que Deus estava fazendo ali na igreja. E Barnabé usa das palavras de Deus, usa da sua pessoa, do seu ânimo, para animar aqueles cristãos também. Diz a Bíblia, como nós lemos, que ele tinha uma vida cheia da presença do Espírito Santo de fé. Assim Deus acrescentou muitas pessoas salvas. Entenda, irmãos, que às vezes nós encontramos muitas pessoas que não nos encorajam. Você já recebeu uma palavra de alguém que te colocou para baixo? Tente lembrar aí. Pessoas que te desanimaram.
Mas eu quero te dizer que, além de nós necessitarmos de receber uma palavra de encorajamento, Deus também nos levanta para sermos encorajadores. Deus está querendo, irmãos, que a gente acorde, que a gente olhe para o nosso lado e perceba que nós precisamos, às vezes, dar a mão para alguém e levantar, porque ele está caindo dentro do seu desânimo. Barnabé era esse homem, mas havia uma característica: ele era cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que nesta manhã, irmãos, você seja cheio do Espírito de Deus. Que você seja um vaso cheio do Espírito de Deus, para você influenciar outras pessoas. Você não pode ser aquela pessoa que chega para o irmão, e o irmão te fala alguma coisa, uma necessidade, e você seja aquela pessoa que coloca ele para baixo. É a mesma coisa a gente chegar para visitar uma pessoa enferma, e a gente chegar e fazer assim para ele, ó. Irmãos, aquela pessoa vai falar assim: eu estou ruim mesmo. Porque a pessoa que veio me visitar, ela olhou para mim e pela cara dela eu percebi que eu estou ruim. Isso, irmãos, é atitude de uma falta de encorajamento. Falta de encorajamento é quando você olha para sua esposa ou para o seu esposo e você vê que ele está ali, passando um momento difícil, e você bate na costa dele: é, meu velho, minha velha, é assim mesmo. Quem sabe Deus vai olhar por nós. Mas ó, vai ficando firme aí, sabe? Você não quer ir na igreja hoje? Não vai mesmo. Fica em casa, você não está bem. Irmãos, não é isso que Deus quer que eu seja e que você seja. Deus quer te levantar, irmãos, para que você coloque, bate a mão assim na costa lá do seu cônjuge, da sua cônjuge, do seu irmão e da sua irmã, e diga para ele assim: as coisas não estão bem, estão difíceis, mas está aqui meu braço, está aqui meu ombro, vem comigo que nós vamos juntos, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus quer te levantar hoje para isso, e para isso Deus está te encorajando por meio da sua palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, e hoje essa palavra é para nós aqui, que advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Esta é a palavra de Deus para nós. Nós, irmãos, é tempo de nosso coração ser envolvido pelo amor de Deus, irmãos, para nós sustentarmos as pessoas que estão caindo e nós fortalecermos ela. Assim como uma palavra amarga, irmãos, nos faz cair, uma palavra de bênção nos faz levantar. E Deus quer colocar em nós palavras de bênção. Amém? Você tem palavra de bênção? Nós vamos abrir um parênteses aqui na mensagem. Você vai virar para a pessoa do seu lado agora e você vai dar uma palavra para ela. Amém? Não sei o que você vai falar para ela, mas eu quero nesse momento que a gente já pratique a palavra de Deus. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, ou se Deus tocar no teu coração para você ir em alguém que está aí, vai lá. Chegue, entregue uma palavra de encorajamento para essa pessoa. Vamos lá? Você tem coragem? Então entrega agora uma palavra de encorajamento para uma pessoa. Fale alguma coisa para ela. Fale uma palavra de bênção para ela. Fala para ela que Deus a ama. Diga para ela alguma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmãos. Tem que ser assim. Amém. Abrace. Dê um beijo. Põe em prática a palavra de Deus nessa manhã. Glória a Deus. Você vai ver que essa pessoa vai sair melhor. Às vezes não precisamos dizer nada, basta dar um abraço na pessoa. A pessoa já vai se sentir tão renovada, porque ela vai perceber o teu amor. Às vezes o inimigo, ele pega carona em palavras ruins, para nos fazer desanimar. Mas eu quero te dizer uma palavra de Deus clara para você. E quando eu estava meditando nessa palavra, irmãos, Deus me trouxe, pelo seu Espírito, algumas afirmações.
E eu quero que você tome posse dessas afirmações nesta manhã, no nome de Jesus. Se alguém está dizendo para você assim na sua mente, você é um fraco. Se o inimigo está dizendo isso no teu coração, você é um fraco. O Senhor te diz diferente, o Senhor te diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus diz para você. Se alguém está dizendo assim para você, o teu ministério está acabado. Se você receber essa palavra na sua vida, hoje Deus te diz o contrário: os meus propósitos ainda se cumprirão em tua vida. Aleluia, tome posse disso, porque é Deus falando com você. Se alguém disse para você assim, se o inimigo está dizendo para você assim: olha, você não vai conseguir vencer o pecado, você vai ser um eterno escravo dos seus pecados. O Senhor diz assim: o sangue de Jesus Cristo, meu filho, te purifica de todo pecado e te faz feliz. Glória a Deus. Se o inimigo está dizendo assim para você, a tua oração, querido, não está sendo ouvida. Você está falando, você está orando, mas olha, Deus não está ouvindo tua oração. Deus não te respondeu ainda. Se há essa palavra que está vindo no teu coração como uma seta, assim diz o Senhor nesta manhã: os meus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Deus está ouvindo tua oração, sim, mas existe o tempo de Deus. Se alguém está dizendo assim para você: você não tem valor, você é um zero à esquerda, você não consegue nada do que você quer, você não vai conseguir. Assim diz Deus para você: dei o meu único filho por você, porque eu te amo, e porque eu te amo, e é o que nós somos ministrado nesta manhã sobre o amor de Deus. Aleluia, e porque Deus diz que te ama, você tem sim valor, irmãos. A tua alma tem valor, porque custou um preço muito grande, um preço muito caro, um preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso você tem valor, sim. Você não é um zero à esquerda, você não é um perdedor. Deus não te chamou para viver prostrado, não. A palavra de Deus para você é essa: Ele enviou Jesus porque te ama, e se Deus te ama, é porque existe um valor na sua vida. Igreja, se há uma mentira que possa chegar aos teus ouvidos dizendo que a igreja, ela não vai resistir os grandes ataques do inimigo por meio da sociedade e perseguições, assim diz Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, glória a Deus. Ela não vai prevalecer contra a igreja, porque essa é a igreja do Senhor. Amém? Se você chegou hoje desanimadinho, sai hoje animado, porque Deus é com você. Deus está presente na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de nós. Esse texto que nós lemos mostra qualidades naquela igreja. Será que nós temos essas mesmas qualidades, igreja? Eu estou falando agora com a igreja no geral. Uma das qualidades que aquela igreja tinha: eles demonstraram trabalho como resultado de fé. Aleluia. Quando nós vivenciamos uma fé verdadeira, irmãos, não é uma fé superficial. Sabe o que é fé superficial? É aquela fé que a gente tem quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a gente é cheio de fé. Mas quando a gente passa pelas dificuldades, aí é a hora de provar a fé verdadeira. Quando você encontra a nossa irmã Ana, que eu visitei ontem, e você vê ela ali testificando que ela está confiando no Senhor, isso é fé, irmãos. E essa é a fé que Deus quer que eu e você tenha. Não é uma fé superficial, é uma fé verdadeira. Aqueles irmãos nossos, lá na igreja de Tessalonicenses, eles tiveram uma fé verdadeira. Eles receberam Jesus na vida com muita confiança. E a fé, ela faz com que a gente deixe os impedimentos da nossa vida, os tropeços da nossa vida, e a gente se lance nas mãos do Senhor para poder servi-lo.
Por isso, o que você faz dentro da igreja, faça adorando a Deus e crendo e confiando que tudo que você está fazendo, o nome dele está sendo glorificado. Seja o que for, quem está lá no som, operando a mesa, quem está na imagem, projetando, quem trabalha na semana aqui na igreja, né? Temos Israel, temos a Michele, que aliás faz um trabalho extraordinário. Tudo que fazem, tenho certeza, estão fazendo, adorando o Senhor. O músico que fica aqui ministrando comigo, seja o Jefferson, seja outro, está adorando o Senhor, está aqui comigo, mas está adorando o Senhor. Se você vem e limpou a igreja, limpou o banco, tirou o pó, faça adorando o Senhor, porque tudo que nós fazemos como trabalho tem que ser resultado de fé, de confiança, que Deus, Ele está nos olhando, que Deus está contemplando, está se agradando daquilo que você está fazendo. Se você faz alguma coisa na igreja para seu benefício próprio, se você faz para você aparecer, queridos, sinto muito, as tuas obras estão sendo como palha, mas quando você faz com amor, confiando, com fé, daquilo que você recebeu de Deus, e você retorna para o Senhor como serviço, isso são obras de ouro, aleluia, elas não se desfarão, elas estão gravadas diante do Senhor. Mas não precisa ser só na igreja, lá na tua célula, quando você está ministrando, queridos, você está trabalhando, você está oferecendo algo para Deus, faça isso com o coração adorador. Os Next que estiveram ontem aqui, quem estava ontem aqui nos Next da equipe de liderança, está aqui o pessoal, tenho certeza que fizeram com amor. E é isso que Deus quer, e foi isso que aqueles cristãos demonstraram trabalho como resultado da fé. Aqueles cristãos tornaram-se perseverantes pela esperança em Cristo. Apesar da grande perseguição que eu disse para vocês, eles permaneceram imutáveis em Cristo. Diz a história que depois de um certo tempo, os cristãos perseguidos, não tinham como se reunir. O que eles faziam? Eles entravam pelas cavernas, irmãos, e ali eles adoravam a Deus dentro das cavernas. Eles entravam dentro das catacumbas, que eram grandes sepulturas, vamos dizer assim, havia galerias, e ali eram colocados muitos corpos, não tinha outro lugar. Eles entravam por aquelas galerias, aqueles corredores, e ali é que eles adoravam o Senhor. Não tinha outro jeito para poder fazer isso para poder serem livres da perseguição. Mas eles tornaram-se perseverantes em Jesus todos os dias. Eles tinham certeza que estavam seguros no Senhor. Eles tinham certeza que suportariam as adversidades, porque Jesus estaria sustentando as suas vidas. Eles estavam perseverantes, irmãos, aleluia, e assim nós temos que ser nós como igreja, porque é isso que Deus está esperando da igreja, da sua igreja, não só a igreja edificando em Cristo, eu estou falando da igreja sobre a face da terra. Deus quer uma igreja que persevere numa esperança firme em Jesus. Aleluia, por isso hoje, esta é a palavra de Deus para mim e para você, aleluia, demonstre o seu trabalho com fé, encoraje as pessoas que estão fracas, aleluia, e se torne perseverante, por mais difícil que as coisas estejam, se torne perseverante com a esperança em Jesus, aleluia. Eu compartilhei no grupo, em alguns grupos essa semana, algo que eu recebi, e eu compartilhei, que era a seguinte frase: se te acusassem por ser cristão, haveria provas suficientes contra você? Você entendeu essa frase? Se te prendessem como cristão, tá? Te prendi porque você é cristão, haveria provas suficientes
que você é cristão? Irmãos, em outras palavras, se te prendessem como cristão, você realmente seria um cristão mesmo? Eles olhariam para você e dizeriam: não, realmente ele é cristão, está preso por isso. Isso nos chama a atenção, irmãos, quanto a isso, quanto a essa qualidade de nós, como uma igreja perseverante que guarda o seu testemunho. Digamos, irmãos, que amanhã se levante uma grande perseguição contra nós aqui. Será que nós vamos ficar perseverantes em Jesus? E isto é um desafio que Deus está colocando para a nossa vida, é um desafio diário. E não somente igreja, lá onde você está, existe um desafio todos os dias. Alguém vai olhar para você, será que ele é cristão? Será que as palavras dele o denunciam como cristão? Deus quer, essa é a vontade do Senhor para mim e para você, que nós sejamos perseverantes, e que nós tenhamos as marcas de Cristo. Paulo disse assim, que ele tinha no seu corpo as marcas de Cristo. Sabe que marcas eram essas? Eram as marcas dos açoites, eram as marcas dos ferimentos nas costas, no seu corpo. Havia muitas cicatrizes em Paulo. Ele olha para as suas marcas e ele dizia assim: eu trago as marcas de Cristo. As marcas que Paulo estava falando não eram marcas bonitas, irmãos, eram marcas ali feias, porque eram vergões, eram cicatrizes enormes, mas eram as marcas de Jesus na vida dele. Que marcas você tem de Jesus? Que marcas que nós temos de Jesus? Eu não estou dizendo também que as marcas precisam ser cicatrizes de surras, não, mas as marcas de Cristo sobre nós como igreja, irmãos, elas precisam ser marcas de uma vida, de um testemunho, aleluia, que a denote como realmente uma igreja do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você olha para trás, queridos, você não está apto. Eu nunca trabalhei com arado, irmãos, falando aqui, arado mesmo. Mas eu sei que o arado naquele tempo era uma estrutura que era puxada por um boi. Eu acho que era isso, né? E lá eles pegavam, o boi ia puxando e a pessoa ia segurando aquele instrumento para poder preparando a terra para o plantio. O que acontecia se a pessoa olhava para o lado, o negócio começava a ficar torto. Aí o negócio ia ficando assim, ó. Jesus pega essa figura de linguagem aqui, e ele fala assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não tem condição de pertencer ao reino de Deus. Por isso eu quero te dizer hoje, se você está com a mão no arado, aleluia, não olhe para trás, irmãos. Não olhe para trás, fique firme, segure no arado ali, para o arado ir certinho. Porque assim você será apto para o reino de Deus. Se você está olhando para trás, se você está se deixando se levar pela situação, hoje o Senhor está nos dizendo o seguinte: pare de olhar para as situações, segure firme no arado e vá em frente, aleluia, glória a Deus. Porque se você olhar para trás, se você ficar no meio do caminho, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer em você. Mas se você permanecer firme, fiel, ali direitinho, no trilho, no alvo, aleluia, Deus vai se agradar de você. O Senhor vai se agradar de você. Então se tem hoje gente com mão no arado olhando para trás, teu arado está assim, ó, teu caminho. Mas hoje Deus quer que você segure a mão no arado e você vá em frente. Em nome de Jesus. Quem aqui vai olhar para trás? Tão esperto. Amém. Graças a Deus. O Evangelho foi vivido por eles não só em palavras, mas em demonstração de poder. Quando aqueles crentes receberam a palavra vinda de Paulo, eles receberam com muita alegria. Era algo novo de Deus para eles. E isto resultou o quê? Em poder. O Evangelho não chegou como uma formalidade para aqueles cristãos. Aliás, irmãos, para muitas pessoas hoje, o Evangelho é uma ideia.
Para hoje as pessoas olham para o Evangelho, que lindo, que maravilhoso, muito bem, vamos seguir o Evangelho. Só que o Evangelho, irmãos, ele veio para organizar a vida do homem. O Evangelho, quando Jesus transmite as boas novas, é para dar uma roupagem, algo novo para o homem e para a mulher. É isso que é o poder do Evangelho, da palavra de Deus. E isso aconteceu na vida daqueles crentes. Receberam a palavra de Deus não como uma formalidade, mas receberam com o coração totalmente entregue ao Senhor. E isto em demonstração de poder. Mas que poder era esse? Era um poder, irmãos, que houve pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela teve uma consequência tão grande na vida deles, que eles começaram a abandonar a vida de pecado, deixaram as suas vidas de escravidão, e houve operação de milagres e curas. Este foi o resultado do Evangelho que eles receberam. Hoje em dia tem pessoas, irmãos, que entram numa igreja, elas ouvem a palavra, elas se emocionam com os louvores, ela se emociona com a palavra, e ela vai e recebe, mas não recebeu de verdade. Ela não recebeu de verdade. Por quê? Porque no dia seguinte, a mesma alegria já não existe. E ela vai se envolvendo, o dia a dia vai tomando conta da vida dela, e ela vai se afastando de Deus. Por quê? Porque não receberam. O fato de uma pessoa levantar sua mão, irmãos, preste muita atenção nisso, e vir aqui na frente, é uma bênção. Mas essa pessoa que levanta a mão e vem na frente, se ela não estiver aceitando Jesus de verdade, ela não vai resistir. Mas quando nós aceitamos, quando alguém aceita Jesus e o recebe de verdade, existe manifestação de poder na vida dela. Existe um poder transformador na vida dela. Quando ela recebe Jesus de verdade, alguma coisa está mudando. Quando ela recebe Jesus de verdade, ela chega na casa dela, a atmosfera é outra. Quando ela recebe Jesus de verdade, aleluia, o seu lar começa a ser transformado. Isso é operação de poder. Quando uma pessoa aceita Jesus de coração aberto, irmãos, no dia seguinte ela fala, não sei, eu estou diferente, alguma coisa está mudada. Isto é operação, demonstração de poder. Glória a Deus. Que este poder exista na sua vida. Que a palavra de Deus, o poder da palavra, ele possa estar transformando a gente. E o poder de Deus sendo manifestado a cada dia. Receberam a palavra com alegria vinda do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela nos leva ao conhecimento da grandeza do Senhor. Ela nos revela isso. E isso se transforma em alegria e na presença do Espírito Santo. Quando nós recebemos a palavra, entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo, ele vem, e nós que éramos um templo totalmente sujo, um templo totalmente desarrumado, o Espírito Santo vem, entra dentro de nós, e ele começa a arrumar o templo. O Espírito Santo vai cuidando de cada parte da nossa vida, e a gente vai, o quê? Nós vamos sentindo uma alegria tão grande do Espírito Santo. Aleluia. Hoje aqui nesta manhã, eu declaro para a tua vida, pela autoridade do nome de Jesus, de sua palavra, que hoje o Espírito Santo de Deus, ele remove do teu coração as tristezas que estão aí te apunhalando, que estão tirando o teu conforto, que estão tirando a tua paz, que está trazendo frustração para a sua mente. Eu declaro hoje em nome de Jesus, que essas coisas estão caindo por terra. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela é real aqui neste lugar. Eu sei que a presença de Deus está aqui, ela está aqui comigo, o Espírito Santo está aqui, e Ele vai transformar, irmãos, aleluia, Ele vai transformar as suas tristezas, Ele vai transformar essas preocupações, aleluia, em alegria,
porque você tem Deus na sua vida. Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Hoje, você vai sair daqui, declaro em nome de Jesus, e nós declaramos, há um consolo do Senhor, há um trabalhar, o novo de Deus sobre nós aqui, nesta manhã, glória a Deus. Lá na chácara está havendo um encontro com Deus, mas hoje aqui também, irmãos, está tendo encontro com Deus, aleluia, porque nós estamos hoje aqui no encontro gostoso com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Esta é a alegria que Deus quer que você sinta, que eu sinta. Às vezes é difícil sentir, é difícil. Às vezes a tristeza é grande. Mas nos momentos que a tristeza vinha apertar teu coração, coloque-se diante de Deus, ore ao Senhor, peça ao Senhor, e deixe que Ele venha e traga paz para o teu coração e para a tua alma. Glória a Deus. Aquela igreja, irmãos, ela se tornou modelo. Diz Paulo na sua carta que a fama deles era conhecida por todos, não precisava dizer nada, todos ouviam falar dos Tessalonicenses, todos ouviam falar como aqueles cristãos são abençoados. Irmãos, que a nossa vizinhança dê testemunho pela nossa igreja, amém? Que as pessoas dê testemunho por nós. Nós como igreja, nós somos conhecidos pelo nosso testemunho. E lembre-se, você não é igreja só porque está aqui. Lá onde você estiver, você continua sendo igreja. Lá onde você trabalha, onde você vive, no meio dos teus parentes, você é igreja. Glória a Deus. E por nossa ação como igreja, nós podemos mudar uma sociedade. Nós podemos mudar, não nós da nossa própria força, mas pela autoridade do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Vidas podem ser mudadas, sociedades podem ser mudadas, porque há uma unção no corpo, e nós somos um corpo, irmãos. A igreja é um corpo, e todos têm a sua participação como um corpo. E Paulo, no livro de Coríntios, ele fala assim, que cada parte do corpo tem sua particularidade e importância. Não poderá dizer o dedinho que é menos importante que o olho. Sabe por quê? Às vezes eu me meto a arrancar cutícula das minhas unhas aqui, né? Fico cutucando. E às vezes a gente arranca bife. Irmãos, vou te falar, como dói aquilo. Então, irmãos, por menor que seja o órgão do corpo, ele tem importância. E quando o corpo perde essa parte, o corpo sente. Quando nós perdemos pessoas, o corpo tem que sentir. E nós somos a igreja, nós somos esse corpo. Glória a Deus. Eles foram reconhecidos pela fé que vivenciaram. Era uma fé verdadeira, uma fé que resistiu a perseguições. Uma fé, aleluia, que fez uma diferença muito grande na vida deles. E eu quero concluir, irmãos, essa palavra nesta manhã, glória a Deus, falando sobre fé. E quero te dizer que, como nós falamos já no início, que Deus quer de nós não uma fé superficial, mas uma fé verdadeira. E quando nós temos a fé verdadeira, uma fé que aqueles homens e mulheres viveram, nós sabemos que quando as portas se fecham, nem sempre querem dizer um não de Deus, porque às vezes Deus está trabalhando de alguma forma. No livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Vejam que Paulo, eles quiseram tomar um caminho, fazer de uma forma, mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus foi lá e os impediu. Às vezes o Espírito Santo não nos deixa fazer certas coisas. Às vezes Deus não nos deixa tomar certas atitudes ou seguir alguns caminhos, porque sabe que lá na frente nós poderemos sofrer. Então, irmãos, que você esteja atento e você seja muito sensível à voz de Deus.
aleluia, e que a tua fé possa, de uma forma de muito discernimento, entender que muitas vezes quando Deus diz não, não é porque Deus não vai fazer, mas é porque Deus está te preparando algo maior e melhor. Aleluia, glória a Deus. Quando temos uma verdadeira fé, prisões não podem encarcelar. Em Atos 16, 22, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando os hinos, e os outros os ouviram. Aleluia. Nesse momento, Paulo e Silas estavam aprisionados, estavam presos. Nós já tivemos a oportunidade de compartilhar essa palavra alguns dias atrás com os irmãos, e foi um momento de muita dificuldade, mas lá estava Paulo e Silas, perseverantes, e um encorajou o outro. Silas, vamos cantar? Bora. Vamos cantar. Com dor, corpo surrado, e começaram a cantar. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, e por volta da meia-noite estavam não só cantando, estavam orando. Por causa da fé que eles tinham em Cristo, estavam ali aprisionados. Perceba, irmãos, que às vezes não é porque nós cremos e temos uma fé em Deus que nós não podemos passar por algumas situações terríveis. Paulo e Silas estavam passando isso por causa da fé. Mas Deus abre portas de maneiras impensáveis. Atos 16, versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esta é a importância de uma fé verdadeira. Sabe por quê? Porque da mesma forma que às vezes nós podemos estar aprisionados, ela vem testificar no nosso coração que Deus é poderoso para fazer cair essas portas, esses grilhões. Aleluia. E eu quero te dizer nesta manhã, irmãos, pode ser que até hoje, até agora, você está vendo porta fechada, mas que a tua fé em Deus, a tua confiança no Senhor, te leve a entender que Deus abre portas de maneiras que você menos espera. E às vezes a gente acha que Deus vai fazer aquilo, aí Deus vem, surpreende e faz outra coisa. A gente acha que Deus vai fazer lá, não, Deus fez aqui. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos dele, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Glória a Deus. Pela fé, eles deixaram uma vida de idolatria e servindo o Deus vivo e verdadeiro. Pela fé eles deixaram uma vida de idolatria, porque a idolatria era muito forte naquela cidade. E eles estavam vivendo sobre uma influência muito ruim. Assim como hoje, nos nossos dias, nós vivemos sobre uma influência muito ruim. Nós, nossos filhos, nossa família, todos nós estamos rodeados, irmãos, de uma sociedade que traz uma influência ruim. Mas o que nos distinguirá como um povo escolhido, irmãos, aleluia, é demonstrar que nós somos seguidores de um Deus vivo, de um Deus que não está morto, de um Deus que está agindo, de um Deus que está realizando. Você não está servindo um Deus morto, você não está servindo um Deus parado, não, você está servindo um Deus que age, um Deus que faz e que vai continuar fazendo, porque Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 10 diz assim:
que eles estavam esperando Jesus. Depois que Paulo, irmãos, trouxe toda aquela carta, falou tudo aquilo, no último versículo, no fim da sua carta, ele menciona que aqueles cristãos, além de todas essas qualidades, eles estavam esperando Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você crê no arrebatamento da igreja? Amém? Você está esperando Jesus? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 8, Paulo escreveu para eles também assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem a paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, você, igreja, vocês não estão em trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos aleluia, da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, sejamos cuidadosos. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Irmãos, Jesus vem buscar a sua igreja, e você precisa saber disso. A gente ouve falar muito, eu conversava com a minha esposa essa semana, quase não ouvimos falar sobre isso, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele vem buscar a igreja sim, e vem buscar uma igreja preparada, e nós precisamos estar preparados. Nós não temos que pensar que vamos nos preparar, nós precisamos estar preparados diante de Deus. O Senhor quer despertar você, igreja. O Senhor quer te despertar com dons, o Senhor quer te despertar com a sua unção. O Senhor quer trazer algo novo para a sua vida, para que você esteja preparada, para que o Senhor te receba como uma noiva ataviada, uma noiva pronta e linda para fazer parte desta glória. Eu sei que o que eu vou falar, irmãos, parece filme de ficção científica. Você vai pensar, não, o pastor ele assistiu um filme e ele falou isso. Mas eu acredito piamente, irmãos, que esse dia será um dia normal. Eu penso assim, posso estar errado, eu admito que eu posso estar errado, mas eu acho que vai ser um dia comum. Nós vamos levantar, vamos cada um fazer as nossas coisas. Alguém vai trabalhar, o outro irmão vai para a escola, e assim nós vamos levantar para um dia normal. Alguém vai talvez fazer uma viagem. Só que um detalhe: enquanto nós estamos acordados, lá no Japão, os servos de Deus estão dormindo, né? Estarão dois moendo, um será levado, outro será deixado. Jesus disse isso. Um estará acordado, outro estará dormindo. Jesus falou sobre o fuso horário. Então será um dia como qualquer outro, mas nesse dia alguma coisa vai acontecer de diferente. Eu não estou falando isso porque eu assisti a novela Apocalipse também não, viu, irmãos? Eu estou falando isso porque eu creio nessa palavra. E nesse dia que Deus decretar a ordem, alguma coisa vai acontecer de diferente. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Paulo explicou: os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Estaremos subindo, aleluia. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Sabe esses cristãos aqui que nós falamos, que estão dormindo no Senhor, eles também vão ressuscitar.
e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai ter um corpo transformado. Sabia? Esse corpo, essa matéria corrompida, vai ser transformada. Nós veremos o Senhor como Ele é. Há alguns teólogos, eu já ouvi muito isso, que nesse dia haverá um mover do Espírito Santo sobre o coração dos cristãos, como que pressentindo alguma coisa. Eu não sei, irmãos, e não estou afirmando isso, porque a Bíblia não fala isso. Mas o que a Bíblia fala é o seguinte: será como o ladrão da noite, quando você menos espera. E nesse dia, irmãos, tomara, irmãos, que eu levante nesta manhã cheio da graça de Deus. Tomara que nesse dia, irmãos, você levante consagrando a Deus. Tomara que nesse dia, Mara, a gente pegue o carro, a gente coloque um louvor e o Senhor vai enchendo o nosso coração. Aleluia. Tomara, irmãos, eu peço a Deus que nesse dia, você, irmã, que levantou lá para cuidar da sua casa, você levante e você coloque um louvor lá e você comece a cuidar da sua casa, mas sentindo uma unção especial de Deus para a sua vida. Tomara que seja assim, irmãos, eu torço para que seja isso. Porque naquele dia, irmãos, nós sairemos daqui, irmãos, nós seremos transformados por Cristo. E essa é uma esperança, essa é uma palavra fiel e verdadeira, porque é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. O grupo do louvor pode subir. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: enquanto Ele não vem, enquanto não foi decretada a ordem para o arrebatamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos servir, nós vamos nos alegrar, nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer fiéis. Amém, irmãos? Amém? Enquanto Ele não vem, você vai continuar adorando a Deus. Enquanto Ele não vem e você estiver passando pelas suas lutas, você vai receber encorajamento de alguém, alguém vai te trazer uma palavra de Deus e você vai continuar. Enquanto Ele não vem, nós vamos fazer a obra, irmãos. Enquanto Ele não vem, nós vamos falar para as pessoas que existe um Jesus que salva, que transforma, que cura e leva para o céu. Enquanto Ele não vem, irmãos, nós vamos continuar aqui louvando a Deus, nós vamos continuar engrandecendo Ele, porque Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Enquanto Ele não vem, irmãos, permaneça firme, permaneça imutável como filho de Deus. Enquanto Ele não vem, continue lutando pela tua família, lutando pela tua vida espiritual, lutando pelo teu ministério. Enquanto Ele não vem, continue olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto Ele não vem, irmãos, seja sustentado pelo amor de Deus. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir uma coisa, irmãos, nesse momento. Amém? Para que você chegue perto de alguém, você dê a mão para essa pessoa, ou você abrace, porque nós vamos orar a Deus. Amém? Enquanto nós estaremos louvando, você vai fazer isso. Eu quero pedir para que você ore por essa pessoa, nem que seja teu esposo, a tua esposa, você ore por ela. Sabe por quê? Porque os dias são muito difíceis e nós precisamos nos ajudar. Então eu quero pedir que você chegue perto de alguém, você pegue na mão, ou abrace, não sei, se quiser fazer em 3 pessoas, faça, mas que nesse momento, enquanto nós louvamos, você ore por essa pessoa, você traga uma oração para a vida dela, e que a abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há nesta manhã alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Talvez você não o aceitou, não o recebeu em sua vida, mas hoje, o Senhor está aqui com os braços abertos. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas nós podemos sentir o amor de Deus nesta manhã por nós. Portanto, se alguém que entrou aqui e você ainda não disse para Jesus: Senhor, eu te recebo, esse convite é para você, para que você levante a sua mão, não fique com vergonha.
Aleluia, graças a Deus. Um jovem está ali levantando a mão. Graças a Deus. Há mais alguém que queira se render ao Senhor e sentir o seu amor nesta manhã? Levante a sua mão. Aleluia, como estou levantando a minha. Como um dia eu levantei e o recebi, e até hoje não me arrependo, porque sei que Ele me ama. Nessa manhã mais alguém? Ou de repente, alguém que já é um servo, uma serva, mas se distanciou. Talvez você desanimou, mas hoje Deus te trouxe uma palavra de encorajamento para que você retorne. Hoje, o Mário falou sobre o filho pródigo. O pai está aqui com os braços abertos para a gente receber de volta. Nessa manhã alguém que queira voltar para o Senhor? Não fique com vergonha. Aqui ninguém está para te julgar, mas nós estamos aqui para te abraçar e dizer que Deus o ama. Há alguém? Amém. Eu peço que esse jovem venha aqui. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. O Bruno levantou a mão. Eu acredito, Bruno, que você levantou hoje porque Deus tenha falado com você. Amém? Eu quero pedir a você, irmãos, que você estenda sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida do Bruno, que hoje tem aceitado Jesus como Salvador. Para que você ore por ele, para que Jesus esteja guardando o coração dele, para que ao sair daqui, irmãos, ele possa guardar no seu coração o que ele recebeu hoje, para que o Bruno volte, para que o Bruno se decida realmente por estar servindo a Deus. Aleluia. Senhor, nós oramos neste momento e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua palavra não volta vazia. É como a chuva que rega a terra e traz crescimento. Nós apresentamos a vida do Bruno, esse jovem que está aqui. Senhor, nós não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. O Senhor conhece o coração dele, a necessidade dele. E nós neste momento, Senhor, entregamos a sua vida em tuas mãos. E para que ele seja, meu Deus, neste momento, templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre ele, que ele se alegre em ti, que ele te conheça, que ele possa experimentar uma nova vida, uma vida ligada a ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Que você tenha um domingo abençoado, que você saia daqui encorajado por Deus a não desanimar diante das tuas batalhas. Amém. Que você leve essa palavra do teu coração e que o Senhor te abençoe. Pai, nós oramos pela tua igreja. Nós abençoamos a tua igreja. Guarda o teu povo no caminho de volta para os seus lares, por onde quer que passarem. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um, que eles sejam guardados por ti, e que a tua palavra possa continuar fluindo nos seus corações. Senhor, guarda também os irmãos que retornarem à tarde da volta do encontro, que nenhum mal lhes aconteça, mas que a mão do Senhor esteja sobre eles. E por tudo que o Senhor fez nesta manhã, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vai na bênção. Aleluia.